Olá! No vídeo de hoje eu responderei a uma tag aqui no canal e eu fico tão feliz quando eu trago tags aqui porque eu gosto muito de tags, só que eu sinto que aparentemente eu já respondi todas as tags legais que tinha no YouTube e agora só sobraram umas que eu acho sem graça. Então é sempre legal quando eu vejo uma que parece meio diferentona, dá pra gente abordar uns temas legais por aqui. E eu queria agradecer aqui a minha amiga Renata, que foi quem me sugeriu essa tag, ela que me enviou o link, não conhecia e quando eu vi adorei, então Rê, muito obrigada. E pelo que eu vi, ninguém traduziu essa tag ainda, tá? Eu vi num canal gringo que eu vou deixar linkado aqui no box de informações direitinho, então se alguém aí já traduziu essa tag e eu não achei, apesar de que eu dei uma boa procurada no YouTube, foi mal aí, mas enfim. Vou traduzir aqui meio freestyle e de acordo com a minha tradução, a melhor tradução para o título dessa tag seria Contradições Literárias. Tag um pouco polêmica, tá aí mais um material pronto para o meu cancelamento literário. E vamos lá, são 9 perguntas, na verdade são 8 perguntas e a nona é para taguear alguém, então pedir para alguém responder a tag. Bom, não vou colocar ninguém nessa seara, então se alguém quiser responder aí, fique à vontade. E vamos começar com a primeira pergunta. Eu adoro esse gênero, mas eu não gostei desse livro. Eu disse que ia ter muito material com o meu cancelamento literário aqui, né? Pois é. Queria falar de um livro que não está mais aqui na estante, porque eu terminei com base na força do ódio, que foi O Filho de Mil Homens, do Walter Ugumã. Eu vou deixar a fotinho dele aqui do lado. E eu disse que eu terminei o livro na base do ódio, mas talvez tenha sido mais na base da incredulidade, porque eu não conseguia acreditar que um livro que era favorito de tanta gente boa era um livro tão ruim, na minha opinião. Que fique claro, ok? Mas então, o que eu não gostei desse livro? De todos. Não, pera, deixa eu ver. Bom, o que eu gostei? Eu acho que nada. Mas o que realmente me incomodou nesse livro foi a escrita do Walter Ugumã, porque, nossa senhora, eu achei o negócio muito, muito forçado. Sei lá, parece que ele tá escrevendo lá o enredo dele, aí ele pensa, putz, eu preciso meter uma frase poética muito bonita aqui. E aí ele coloca lá, só que fica assim, um negócio completamente fora de contexto. E aí, se você olhar a frase isoladamente, até é bonita, só que como tá num contexto muito nada a ver, fica um negócio muito forçado, sabe? Eu até falei com a Ju sobre isso um dia, uma pessoa maravilhosa que eu conheci através do Instagram. Ju, um beijo. E aí ela tava comparando o Walter Ugumã com o Nabokov, porque o Nabokov é um autor que tem uma escrita muito bonita, muito poética, uns floreios, mas sem ser algo pedante, sabe? E aí a gente ficou comparando com o Walter Ugumã, porque do Nabokov isso é muito natural, essa coisa de ter uma frase super poética no meio do enredo, uma coisa linda, e no Walter Ugumã eu não achei, então desculpa aí fãs de Walter Ugumã, apesar de que eu já falei sobre isso no Instagram, e os fãs de Walter Ugumã foram uns amorzinhos, e me disseram que a linguagem que ele tem, o estilo de escrita, na verdade, que ele usa em O Filho de Mil Homens, é basicamente o mesmo que ele tem na obra dele inteira, então eu acho que eu não vou mais ler nada desse homem. Me recomendaram aquele A Máquina de Fazer Espanhóis, né? Mas ai, eu fiquei tão desgostosa daquele livro que eu sinceramente acho que não vou ler mais nada dele não. Tem tanta coisa para ler, né? Então vamos ler o que realmente me interessa. Segunda pergunta. Eu raramente leio esse gênero, mas eu amei esse livro. Vocês não estão preparados para isto aqui. Whole30, 30 dias para mudar. Um programa para emagrecer e ter mais saúde com comida de verdade. Então eu comprei isto aqui no ano passado, eu acho. Foi. Não foi para emagrecer nem nada, mas é porque eu sofro de uma rinite pesadíssima, sério, é um saco. E aí eu comecei a estudar mais sobre isso e eu descobri que a minha rinite pode ter causa em alergias alimentares. Mas não é aquela alergia alimentar tipo, comi camarão e meu Deus, vou morrer, que é o meu caso, eu sou muito alérgica a camarão. É uma alergia que você demora a ter reação. Então, por exemplo, você pode ter comido algo hoje e daqui a uns 3 dias que você vai sentir o efeito daquilo. E aí você fica se perguntando, ué, por que eu tô me sentindo mal? O que eu comi hoje? Mas na verdade foi uma coisa que você comeu há, sei lá, 3, 4 dias que tá te dando aquela reação, sabe? Enfim, estudei bastante sobre isso e aí eu cheguei neste livro aqui e este programa Whole30, apesar de ser muito utilizado para emagrecer, também é utilizado para essas pessoas que querem tratar alergias tardias, que era o meu caso, meu objetivo. E aí o que a gente fez foi passar 30 dias, que é a quantidade do programa, sem açúcar, lácteos, tipo, fritura, o que não é difícil pra gente, mas do resto foi difícil sim. Enfim, tem mais algumas coisas aqui que eles tiram. E o gênero desse livro seria o quê? Saúde? Qualidade de vida? Eu não sei. Vamos ver aqui. Culinária, receitas, dieta. É isso aí. Bom,
nunca leio livros desse tipo, quer dizer, de receitas eu tenho alguns, mas de dieta, qualidade de vida, eu confesso que eu não leio não, mas eu gostei muito desse livro aqui porque eu aprendi muita coisa mesmo. Porque depois que você retira todos esses alimentos, passou os 30 dias que você ficou sem, e os alimentos são os alimentos que têm maior potencial alergênico, você vai reintroduzindo. Então, por exemplo, você reintroduz álcool, aí as outras substâncias ainda estão eliminadas, você tá comendo só coisa super saudável, etc. Mas aí você reintroduz o álcool e aí você consegue observar nos próximos 3 dias qual que foi o efeito do álcool sobre o seu organismo. Aí depois você reintroduz açúcar e aí você vai vendo. E eu vi mais reação comigo no glúten mesmo. E o livro me ajudou a entender muito porque tem algumas receitas bem legais aqui, receitas que são permitidas durante o programa. Nossa, eu amei este livro aqui, tanto que ainda está aqui em casa. E eu costumo tirar da estante todos os livros que eu li e não gostei, ou os que eu li e não pretendo reler. Por isso mesmo não tenho o livro anterior aqui na estante. E acho que o próximo também. Eita, esse aqui é polêmico, mas o pessoal do Instagram já sabe bem disso. Terceira pergunta. Eu adoro essa temática, mas eu não gostei desse livro. A temática que eu escolhi é saga familiar. Continuando, se o meu vizinho deixar, que tá fazendo reforma, inclusive fora do horário, ó, não pode depois das 5, dá uma reclamada disso aí. Enfim, alguns aí já devem ter um chute certeiro sobre o livro, do qual irei falar nesse tópico, que é 100 Anos de Solidão. Eu adoro sagas familiares. Nossa, aqui no canal a gente tem 2 vídeos, inclusive, sobre 2 dos meus livros favoritos sobre esse tema, que é Os Buddenbrook e Crônica da Casa Assassinada. Então, sabe esses livros que a gente acompanha, as gerações de uma família e como muda de uma para outra, os confrontos que tem entre elas? Nossa, eu adoro. Aí tô lendo também O Tempo e o Vento agora, que a gente acompanha uma família ao longo de um bom tempo, diversas gerações, etc. E é o que acontece em 100 Anos de Solidão, mas eu não gostei daquele livro. Na verdade, não é nem que eu não gostei, mas é porque eu não achei tudo isso. Eu tenho uma tia, eu já até contei essa história, ou foi aqui ou no Instagram, mas que essa minha tia leu 100 Anos de Solidão e depois ela releu 7 vezes, imediatamente após terminar 100 Anos de Solidão. Então foi lendo, relendo, relendo. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, minha tia tem um gosto muito parecido com o meu, então pode ser que dê certo. Não deu certo. Depois nunca mais ouvi nenhuma recomendação literária dessa tia. Mas enfim, foi um livro que realmente não funcionou pra mim, tanto que ele não está mais aqui na estante. Eu até pensei em manter, vai que no futuro eu quero reler. Mas, sinceramente, eu acho que não é um livro que vai crescer muito comigo, não, então achei melhor deixar quieto. Quarta pergunta. Eu odeio essa temática, mas eu amei esse livro. Então, eu costumo ter um pouco de preguiça de livros que abordam triângulos amorosos. Principalmente porque geralmente é assim, tipo Crepúsculo, sabe? Tem a mocinha e aí tem um cara que é um bad boy total, vida louca, não sei o quê. E aí do outro lado tem um santo que é todo certinho, faz tudo que a menina quer. E aí a mocinha fica dividida e entre esses dois. E é aquela coisa super clichê, uns estereótipos, sabe? Que eu fico, ai meu Deus, que preguiça. E assim, fora que eu acho que isso não acontece na vida real, tá? Eu acho. Alguém aí já se sentiu dividido entre um bad boy e um mocinho? Eu nunca conheci esse tipo de coisa, tá? Mas, enfim, neste livro maravilhoso aqui, chamado O Morro dos Ventos Vivantes, nós temos um triângulo maravilhoso. Um triângulo amoroso, e eu amo esse livro. O triângulo amoroso que a gente tem aqui é da Catherine, ou Kathy, com o Edgar e o Heathcliff. O Edgar é um homem muito rico que pode dar um futuro bom para Kathy em termos financeiros, né, qualidade de vida, etc. E o Heathcliff aparentemente não tem nada disso para oferecer a Kathy. Esse livro aqui foi escrito durante a era vitoriana, importante ter isso em mente. Então ele não era um bom partido para ela. Ele chegou ali na casa da Kathy, eles cresceram juntos porque o pai dela trouxe ele para lá. Então não tinha muitos recursos financeiros, não poderia, pelo menos de início, fornecer a vida que o Edgar daria a Kathy, e aí ela fica meio dividida nisso, entre ter uma vida com muito conforto, uma coisa mais garantida, digamos, ou viver o amor dela, porque ela era apaixonada pelo Heathcliff. E este livro é maravilhoso. Digníssimo que está aqui do lado discorda, ele não gostou desse livro, mas este livro é maravilhoso, não ouçam ele. Quinta pergunta. Eu adoro esse autor, mas eu não gostei desse livro. Então, eu vou dar uma roubadinha aqui, porque não é que eu não gostei do livro, mas é que a minha primeira experiência com essa autora foi tão
tão maravilhosa. E aí eu fui ler um livro dela que na época era lançamento, cheia de expectativa. E eu lembro que na época eu gostei do livro. Tem até resenha aqui, eu vou deixar linkada no box de informações. Só que quanto mais eu penso nesse livro, menos eu gosto dele. E aí o digníssimo aqui falou pra eu parar de pensar nele. Pode ser uma boa estratégia, porque toda vez que eu penso nele, às vezes eu olho pra ele e eu fico, será que esse livro é pra ficar aqui na estante ainda? Porque eu acho que eu não vou reler, mas enfim, ele tá por aqui ainda. E que livro é esse, né? Toda misteriosa. É este aqui, A Vida Mentirosa dos Adultos. Esta foi uma edição especial do Clube Intrínsecos, então você tinha que assinar para receber. Graças a Deus eu assinei, porque antes um livro rosa com o símbolo do clube do que isto aqui. Gente do céu, eu achei essa capa medonha, muito feia. Mas então, minha primeira experiência com a Ferrante foi com os livros da tetralogia napolitana, e meu Deus do céu, eu amo aqueles livros, viraram favoritos da vida. Nossa, amei demais mesmo. E aí eu lembro que quando eu li, já estava saindo a notícia de que ia ter um livro novo dela. E aí foi esse aqui, A Vida Mentirosa dos Adultos. Aí até assinei o clube da Intrínseca para ter acesso ao livro antes. E eu lembro que quando eu li, eu gostei, apesar de que, na minha opinião, não chega... Não sei nem se é justa a comparação, mas vamos fazer essa comparação, até falo sobre isso lá no vídeo. Mas fazendo a comparação, eu acho que não chega aos pés da tetralogia napolitana. E hoje em dia, quando eu penso sobre esse livro, eu não tenho a menor vontade de reler e às vezes eu até mesmo acho que é um livro chato, porque eu acho que a Ferrante se perde um pouco ali pelo meio do livro. O fim eu acho muito bom, o começo também, mas acho que ali no meio as coisas ficam meio bagunçadas, um pouco exageradas. Acho que esse livro podia ter menos páginas, sabe? Alguém aí concorda, discorda, se sim, vocês deixem aí nos comentários, mas eu acho que não tem nenhum autor do qual eu goste muito e não tenha gostado de um livro dele mesmo. Tanto no caso da Ferrante, assim, não é nem que eu não gostei, é porque eu sinto que eu gosto cada vez menos dele. Mas é isso aí. Às vezes vocês até sabem de uma resposta minha para essa pergunta. Se vocês souberem, deixa aí, porque às vezes eu fico falando umas coisas aqui, né? Vocês prestam bastante atenção. E já aconteceu de, às vezes, eu ficar sem resposta para uma tag e a pessoa vir falar: ai, Paloma, aquele livro, você falou disso. Eu fiquei, meu Deus, maravilhoso. Então, se alguém souber, pode deixar aí nos comentários. Aí vamos para a 6ª pergunta. Jesus amado, como é que eu vou traduzir isso aqui? Será que eu não havia gostado de um livro desse autor, mas eu adoro esse livro? Bom, eu vou pensar aqui, qualquer coisa eu coloco uma sugestão melhor na legenda, mas a ideia é que você já tinha lido algum livro desse autor, aí você não tinha gostado, mas aí você leu outro e você gostou. E aí vamos de Seu Gabo novamente, para os fãs de Gabo não ficarem tão tristes e não me odiarem tanto, mas trago aqui O Amor nos Tempos do Cólera, que, na minha humilde opinião, dá uma surra em 100 Anos de Solidão. Nossa, eu amo esse livro aqui. Foi uma das melhores leituras do ano que eu li. Quero muito reler para poder fazer vídeo aqui no canal, ver também como é que o livro evoluiu, né? Cresceu aqui comigo. Nossa, amo isso aqui. E, aliás, fica a dica, para quem não gostou de 100 Anos de Solidão, porque sim, essas pessoas existem e elas vêm falar comigo com frequência, porque acho que se sentem acolhidas, né? No mundo que praticamente todo mundo gosta de 100 Anos de Solidão, quando a gente vê alguma pessoa que discorda, né? Eu entendo isso, as pessoas se sentem acolhidas mesmo. Acontece comigo. Eu sugiro que vocês leiam O Amor nos Tempos do Cólera, porque, nossa, coisa maravilhosa. 7ª pergunta, e eu acabei de perceber que eu tô falando primeira pergunta, segunda pergunta, mas não é uma pergunta, né? É um tópico. Ai, meu Deus. Então vamos lá, 7º tópico. Eu adoro essa capa, mas eu não gosto desse livro. Bom, aí a gente podia responder com 100 Anos de Solidão novamente, porque eu acho esta capa aqui, que era a capa que eu tinha, inclusive, muito bonita. Mas vamos de Os Romanov, do Simon Sebag Montefiore. Eu vou deixar a capinha aqui porque eu já li esse livro, outro que eu terminei assim na base da força do ódio, porque meu Deus do céu, como assim? O cara pega uma história tão incrível e faz aquele livro que, na minha opinião, é ruim, tá? Não tenho mais, lembro que eu terminei de ler e já fui no dia seguinte tentar me livrar do livro e algum sebo. Mas então, por que eu não gosto do livro? Nesse livro, para quem não conhece, o Simon Sebag Montefiore basicamente faz um apanhado da história dos Romanov, desde o inicinho da dinastia, em 1613, até o seu fim, em 1918. E aí, assim, pelo escopo do livro, que é muito grande, né, a gente tem mais de 2 séculos de história aí, eu já imaginei que ele não fosse aprofundar tanto em certos aspectos, ainda mais porque eu já tinha lido a biografia da Catarina a Grande
e do Nicolau e Alexandra, que é do Robert K. Massie. Adoro essas duas biografias, aliás. E essas biografias do K. Massie têm praticamente o mesmo tamanho do Simon Sebag Montefiore, só que elas abarcam um período muito menor. Então eu já imaginei que a do Simon Sebag Montefiore não fosse aquela coisa de aprofundada, etc. Mas enfim, falavam muito bem desse livro, comprei e foi uma baita de uma decepção. Eu lembro que eu li um comentário, acho que foi na Amazon, que define esse livro como a revista Caras dos Romanov. E, nossa, eu concordo 100%, porque às vezes ele foca nos aspectos que eu fico... Fio, sério mesmo? Essa mulher, aí vamos falar da Catarina Grande, fez tanta coisa incrível e você vai ficar focando mesmo nos casinhos dela? Aí fica discutindo aquilo, sabe, em pormenores. E assim, se ele falasse disso, mas ao mesmo tempo destinasse a mesma quantidade de páginas às contribuições da Catarina para a Rússia, etc., aí eu ia achar até ok, mas não é o que acontece. Achei o livro bem ruim e fora que uma coisa que eu gosto muito de fazer nos livros é ver como é que o autor constrói o pensamento. Então, por exemplo, o autor está falando de uma coisa aqui. Aí, dali a, sei lá, 4 parágrafos, ele está falando de uma coisa completamente diferente. Aí eu gosto, às vezes, de voltar para ver como é que ele fez isso, sabe? Essa transição. Muitas vezes eu fico admirada vendo a sutileza com a qual alguns autores fazem esse tipo de coisa, sabe? Mas no Simon Sebag Montefiore, não, meu Deus do céu. É um parágrafo falando de uma coisa X e aí não tem uma transição, sabe? No outro ele já mete um negócio Y. Eu, particularmente, não gosto desse tipo de coisa. Enfim, não gostei do livro, não recomendo, tá? Agora vamos para o 8º tópico. Eu ia falar a 8ª pergunta, mas o 8º tópico. Eu não gosto dessa capa, mas eu amo esse livro. Ai, gente. Precisamos falar sobre capas de filme. Gente do céu. Esta capa aqui é um crime. Na verdade, esta edição aqui eu já não considero das melhores, porque é folha branca, edição de bolso, sem orelha, enfim, mas ela foi baratinha, então tudo bem. Mas assim, a capa, gente, ai, fala sério, é a capa do filme O Leitor. Ah, eu nem apresentei o livro, né, mas este aqui é O Leitor, do Bernhard Schlink. Foi o primeiro livro que eu li desse autor, adoro. Aqui a gente tem os temperos clássicos de uma história perfeita nos critérios de Paloma Lima, porque o livro se passa na Alemanha, no final da Segunda Guerra Mundial, a gente tem o nazismo aqui sendo retratado de algum modo. Eu vou tentar fazer um resumão da história, mas aqui a gente tem um adolescente que conhece uma mulher bem no início do livro, que é mais velha que ele, aí ele fica muito intrigado com ela, etc. Só que aí, em um dado momento, essa mulher, que é a Hannah, desaparece e ele acha que não vai mais vê-la, o Mihael. Fica triste lá, enfim, mas acho que não vai mais reencontrar aquela mulher na vida dele. Só que eles se reencontram futuramente. Ele, já como estudante de direito, aí ele vai participar, vai acompanhar um caso, um julgamento, e quem está sentada no banco dos réus é essa mulher, a Hannah. E aí ele vai descobrindo algumas coisas sobre ela ali e é melhor parar de falar sobre o livro. Aí eu falei, né, que a capa é do filme, e a adaptação desse filme que eu não vi ainda, preciso ver, porque vocês me falaram que é muito boa, é com a Kate Winslet e com o Ralph Fiennes. Quero muito reler este livro, e aí quando eu reler, certamente haverá vídeo aqui no canal, e também vou assistir ao filme pra ver qual é, se a adaptação é boa mesmo, mas tô achando que sim, porque os atores são muito bons, apesar de que nem só de uma atuação se faz uma boa história, né, mas vocês me falaram muito bem, e eu confio em vocês, mas é isso. Ai, gente, essas capas. Editora, se vocês estiverem assistindo a esse vídeo, tudo bem colocar o negócio do filme, mas faz uma jacket, sabe? Que é aquele negócio que a gente consegue tirar, ou coloca um adesivinho, sei lá, porque agora... Ai, gente, não tem nem como se livrar disso aqui, porque eu vi que em Duna eles fizeram isso. Tem uma jacket lá, parece, né? Mas agora teve um livro novo lançado... Um livro novo não, né? Um livro da Helena Ferrante, que aí fizeram uma nova tiragem, Uma Filha Perdida, que agora virou filme da Netflix, e aí estamparam o negócio no livro, e eu tô como atrás de uma edição no sebo, que eu ainda não tenho o livro, mas eu quero ler, pra ver se eu me livro do bendito selo da Netflix que tá na capa do livro e, assim, tem nada a ver com o projeto gráfico. Enfim, fica aí o meu protesto. E eu acho que acabamos. É que o nono tópico é taguear alguém, mas como eu disse, eu não vou jogar ninguém nessa seara aqui, vai que eu cito a pessoa fica, não quero responder essa tag não, e aí fica meio desconfortável, melhor não criar torta de climão nenhuma, mas se vocês quiserem, fiquem à vontade para usar a tradução que eu fiz aqui, o título,
Espero que vocês tenham gostado da tag e, por favor, fiquem mais do que à vontade para responder aqui embaixo. Aliás, eu queria muito ver a resposta de vocês para algumas dessas perguntas, tá? Então, se vocês quiserem responder, fiquem à vontade aqui nos comentários, eu sempre leio. Adoro quando vocês respondem as tags, aliás. E, como sempre, se você tiver alguma sugestão de tag legal que você gostaria que fosse respondida por aqui, fique à vontade também para deixar aqui nos comentários, eu vou adorar saber. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.